Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o dilema que o chanceler alemão Olaf Scholz passou nesses últimos dias para poder ceder tanques Leopard para os ucranianos. Sejam bem-vindos. Bem, todos vocês estão acompanhando já há um bom tempo os desdobramentos da guerra na Ucrânia. E para quem está acompanhando, a gente está vendo que essa guerra cada vez mais chega num impasse, pois nenhum lado é forte o suficiente para completamente derrotar o outro. Os ucranianos eles estão correndo atrás do território perdido e enquanto por um lado eles conseguem avançar, por outros eles têm uma dificuldade muito grande, gerando uma guerra de empate entre os dois lados com forças equivalentes. A Rússia, claro, ela tem uma possibilidade de manter essa guerra por muito tempo, enquanto os ucranianos eles necessitam cada vez mais do apoio crescente dos países da OTAN. E esse apoio crescente dos países da OTAN é justamente o que aumenta o risco no conflito que está acontecendo na Europa. À medida que os países da OTAN compreendem de uma forma clara que o exército ucraniano precisa de mais armamentos, e não só isso, armamentos que possam desequilibrar a batalha contra os russos, isso também aumenta a pressão doméstica e, consequentemente, aumenta o risco de que algo na Europa aconteça caso a Rússia resolva, de uma forma ainda remota hoje como possibilidade, mas extrapolar as fronteiras da Ucrânia para gerar uma guerra maior. O último episódio foi a cessão de tanques alemães Leopard, que são considerados uma joia do exército alemão, para serem utilizados pelo exército ucraniano no combate contra os russos. Depois de forte pressão doméstica e internacional, o Olaf Scholz, que a princípio não queria e que, baseado na argumentação dele de um ano atrás, quando ele dizia que a Alemanha não queria se envolver com armamentos pesados, mas iria colaborar de qualquer forma possível de forma humanitária e para equipamentos não letais, isso acabou demonstrando uma mudança de 180 graus à postura do Scholz. Não dá para acusar o Scholz de que sua ideia mudou completamente, de que ele estava mentindo lá atrás. A guerra atingiu estágios que não esperávamos. Muita gente, principalmente os russos, não esperavam que a guerra ia durar tanto tempo. Conforme nós entramos no ano de 2023, a tendência é que a guerra dure todo o ano porque não há nenhum sinal de que os lados vão chegar a um cessar-fogo, a não ser que o Putin ou o Zelensky mudem radicalmente de ideia, baseado naquilo que eles vêm falando nos últimos meses. Isso faz com que a ajuda alemã ela seja de grande importância, não só estratégica e tática para o exército ucraniano, mas também acaba gerando uma mudança diplomática no relacionamento dos países da OTAN com a própria Rússia. A partir do momento que o Olaf Scholz se comprometeu a enviar os Leopards para os ucranianos, Joe Biden também se comprometeu a enviar tanques M1 Abrams para serem utilizados pelos ucranianos. Obviamente, Putin respondeu com força, criticando essa ação dos dois países e dizendo que eles estão brincando com fogo. Essa ameaça é uma velha conhecida, mas não podemos também desconsiderar o que passa na cabeça do Putin. O que passa na cabeça do Putin pode envolver vários fatores. Pode envolver não só um desgosto muito grande por ver que a OTAN vai cada vez mais aumentar o nível de armamentos que eles passam para os ucranianos, mas também pode acabar levando para aquilo que as rodas em Washington, Londres e Bruxelas temem ao máximo, que é o fato do risco que essa guerra tem de extrapolar as fronteiras da Ucrânia e acabar entrando nas fronteiras da OTAN. Obviamente que isso é uma possibilidade remota ainda no momento, baseado nos sinais que nós estamos vendo, mas à medida que os dois lados eles vão se exaurindo e ao mesmo tempo não vão abrindo mão das posições que eles têm, isso se torna uma possibilidade real. Se o envio dos tanques acabou sendo um marco importante, principalmente pelo fato da Alemanha ter enviado a joia do seu exército para utilização na Ucrânia, isso acaba gerando um debate sobre qual pode ser o próximo passo. Os ucranianos já se colocaram à frente e já disseram o que eles querem. Eles querem caças. E à medida que eles vão pressionando pela possibilidade de caças,
Isso gera um desconforto maior nos países da OTAN e um sinal de alerta maior para o Putin. O Putin já deixou claro que o envio de caças por parte dos países da OTAN seria a linha vermelha que estaria sendo cruzada. Agora, vale a pena pagar para ver ou não? Naturalmente, contando com caças de diversos países, com os Tornados britânicos, com os Eurofighters da Espanha e da Itália, com os Rafales da França, com os Gripens da Suécia e da República Tcheca, a Ucrânia poderia ter uma vantagem muito maior e poder assim desequilibrar a balança do poder na guerra. Reconquistando o espaço aéreo faria com que a Ucrânia ela tivesse uma vantagem muito grande que até o momento ainda não teve durante a guerra. Mas qual seria o custo disso? Se realmente a cessão de caças por parte dos países da OTAN até a Ucrânia seria essa linha vermelha, qual seria a resposta para essa linha vermelha ter sido cruzada? Um ataque a um dos países da OTAN ou um ataque indireto por meio de ações cibernéticas ou simplesmente no campo da diplomacia? Tudo isso é difícil de pagar para ver porque o que está em jogo é muito grande. Agora, se isso acontece, nós chegamos praticamente no último estágio de ajudas armamentistas que poderiam partir dos países da OTAN para a Ucrânia antes de entrar na questão mais crítica, que seria o envio de homens. O envio de soldados à Ucrânia hoje é uma possibilidade remotíssima, se não nula. Mas, se o envio de tanques há alguns meses também era visto como uma possibilidade remota, e isso hoje acontece, principalmente pelo fato de ter vindo da Alemanha, um país que sempre bateu o pé dizendo que não iria por esse caminho, o passo seguinte agora é observar quais são os países que estão fazendo o lobby para enviar caças à Ucrânia. E se isso acontecer, aí que nós entramos num momento muito importante da guerra, que é o que o Putin faria? O Putin ele responderia com mais força no combate tradicional que vem sendo travado, ou ele aumentaria o ataque aos alvos civis, como ele vem fazendo nas últimas semanas, ou, o ponto mais inimaginável até o momento, se ele atacaria algum país da OTAN ou algum alvo da OTAN fora das fronteiras da Ucrânia. Tudo isso está em aberto, mas que a cessão dos tanques Leopard para os ucranianos acabou sendo um marco importante na guerra nesses últimos dias e colocou Olaf Scholz numa situação complexa dentro do seu governo, isso é claro, e é interessante ver quais vão ser os desdobramentos disso. A pressão popular na Alemanha fez efeito, assim como a pressão externa em cima do chanceler alemão. E agora? E o próximo passo? Vai envolver caças ou não? Um abraço a todos.